dentro desse trabalho de autoconhecimento, né, nós fundamos uma missão, e essa missão ela tem como propósito trabalhar o autoconhecimento, que nós chamamos de cura interior, né? Ressignificação da sua história, aceitar o seu passado, reconciliar consigo mesmo, né? Entender que os traumas, eles precisam passar por um processo de cicatrização. Não dá para passar uma borracha, mas a cicatriz retira a dor. Você lembra do que te fez doer, mas já não dói mais. O processo de cura interior é isso. É você olhar para aquela cicatriz, algo que te feriu, e aquilo não doer mais, mas você lembrar de tudo que aconteceu sem dor. E um dos propósitos é ordenar a dor para o amor. E é isso que nós praticamos, que nós buscamos partilhar e fazer com quem aí nos busca entender esse processo, essa dinâmica interna que é preciso acontecer dentro de nós. E aí a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, Cláudio, recebemos pessoas até de outros países para viver e experimentar esse processo. A missão já tem 13 anos, já nesse módulo de casa e de acolher pessoas. Que incrível. Incrível mesmo. Tem tanta gente precisando nisso, né? Precisando de melhorar os relacionamentos, se entender, ter autocontrole, autodomínio. É incrível, incrível o seu trabalho, parabéns por isso. Eu conheço um pouquinho, porque eu tenho uma esposa que é dessa área, assim como você, é sexóloga, tem um tratamento, ela usa uma técnica chamada EMDR, que é para tratar de traumas e fobias, você deve conhecer. Mas, enfim, isso, como você disse, é para uma outra live. Vamos falar um pouco do seu capítulo, que eu tenho certeza, e pelo que eu li, é incrível, está incrível o seu capítulo, mas eu queria que você falasse, como autora, sobre o seu capítulo, o que você escreveu nele, como é que é, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Então, quando eu busquei, dentro dos capítulos que foram ali colocados para a gente, tinha vários capítulos interessantes que tinham a ver com esse processo de autoconhecimento, que tem a ver com o meu trabalho missionário, profissional, mas a sexualidade me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque, às vezes, nós temos um olhar muito errado, né? A gente tem um olhar errado sobre a sexualidade. E a sexualidade, essa pulsão de vida, né? Várias pessoas acreditam que a sexualidade é essa pulsão de vida num todo, dentro da nossa essência que nos movimenta. E eu tenho essa visão, né? De que a sexualidade ela está ligada num todo. E quando eu vi a possibilidade ali de trabalhar no capítulo algo que poderia trazer um pouco de luz, de clareza, de transparência e de leveza para o assunto, falei, vamos partilhar. Por quê? E por que desse capítulo, né? Eu tenho 18 anos de casada, 20 na realidade, 20 anos de casada, Cláudio, e dentro do meu processo de casamento lá no início, né? Vamos falar assim, os 2 primeiros anos do meu casamento, eu sofri muito, né? Por imaturidade. Só que tinha outro sofrimento ainda maior, além do processo de maturidade. Porque sobre a maturidade, a gente falou já em outras lives. Mas dentro de um processo de 2, 4 anos da vida de casado, eu sofri muito dentro da sexualidade, de forma interna. E eu não sabia de onde que vinha esse sofrimento, né? Então, por não saber de onde vinha esse sofrimento, eu me calava. Até que dentro do processo de autoconhecimento, eu descobri de onde que vinha a raiz dessa insatisfação, desse peso, daquilo que de verdade não era o que todo mundo dizia, o que todo mundo falava. Eu falava, mas eu não posso partilhar, eu não posso conversar com ninguém. E aí, o que eu percebi? Eu vou contar mais à frente qual foi a experiência. Sou eu. Que várias pessoas viviam e experimentavam das dificuldades na sexualidade, mas não se falava porque realmente para a gente era um problema expressar qualquer situação nesse sentido de insatisfação, né? Então eu decidi esse capítulo porque eu falei, eu quero falar com leveza, eu quero falar com clareza e quero falar com propriedade
de quem passou por algo que foi superado e dizer, olha, se eu conseguir superar, você também pode. Você pode falar desse assunto com leveza, você deve se expressar. E esse foi o motivo de ter, de fato, escolhido esse capítulo e, sobretudo, trazer, né, para vocês partilhas de experiência de vida para que você saiba o que é o segredo, na realidade, para uma vida sexual feliz. Que bacana, cara. Bacana mesmo. Agora, eu tenho duas curiosidades aqui. A primeira é, esse capítulo originalmente já existia ou você sugeriu para a editora? Não, o capítulo ele veio proposto pela editora. E quando eu li vários capítulos interessantes, de títulos interessantes, e fiquei assim, meus olhos brilharam quando, de fato, chegou nesse tema. O segredo para uma vida sexual feliz. Eu disse, é sobre isso que, de fato, eu quero escrever. Não foi o de finanças, não, né? Não, não foi. Então tá bom. Legal, legal, Carla. E assim, é interessante, né? Porque como você bem falou, é um tema que, apesar de a gente estar em 2020, tem muita gente, tem muito tabu por aí. Tem muita gente que tem dificuldade de falar, dificuldade de se abrir com o próprio cônjuge, né? O marido, mulher, esposo, esposa. E é um tema bem o que, ao ler seu capítulo, eu já tive, vou usar uma palavra de hoje em dia, né, insights de como mudar o meu relacionamento com a minha própria esposa para ajudar. E eu queria saber, o livro chama Mindset da Felicidade. E eu queria saber qual a relação da importância da sexualidade para a felicidade humana. Como você conseguiu fazer esse link entre sexualidade e o tema do livro, que é felicidade? Sim. Estão falando aqui que o meu áudio está ruim. Me fala se é o meu áudio ou o áudio do Cláudio, por favor. Sinceramente, o seu deu umas cortadinhas, viu, Carla? Deu? Tá. Para mim. Me fala se assim tá melhor, Cláudio. O áudio assim tá melhor? Tá bom agora. Agora tá bom? Melhorou. Beleza. A Kátia tá falando que melhorou. Alguém ali escreveu que melhorou, o outro deve ter demorado. Melhorou. Ok. Beleza. Melhorou. Então, aí é que está o segredo, né? Eu acho que todo mundo espanta quando fala mindset da felicidade. O segredo para uma vida sexual feliz. O que está acontecendo? Porque tem esse assunto aqui no meio, né? E a sexualidade é justamente essa pulsão de vida que envolve todo o nosso ser, né? Os nossos braços, os nossos olhos, a nossa boca, foi nos dado para amar. E tudo isso está ligado à afetividade. A afetividade está diretamente interligada à nossa sexualidade. Há uma conexão aí. Não tem como, há uma junção que não tem como separar afetividade de sexualidade. Para a gente ter uma ideia legal aqui, trazer um exemplo, Cláudio. Lá por causa dos meus problemas, eu era uma pessoa assim, falante, não falante não é muito meu perfil, mas eu tinha facilidade de expressar. Só que eu tinha dificuldade de abraçar as pessoas. Os meus afetos, eles não eram completamente resolvidos, porque, na realidade, havia problemas na sexualidade, né? Então, eu percebia que eu tinha dificuldades que precisavam de ser corrigidas ali, mas até então eu não sabia de onde vinham, certo? Quando eu consegui ali trabalhar o autoconhecimento, quando eu consegui trabalhar a afetividade, eu percebi isso lá no começo, sem estudos muito profundos, eu entendi que a afetividade estava intimamente ligada à sexualidade. Que quando se resolve uma coisa, a outra automaticamente se resolve. E anos depois, com estudos, a gente vai percebendo que, de fato, não tem como separar. E o que a gente quer dizer com isso? Que a nossa sexualidade
está ligada à afetividade, que está ligada à nossa felicidade. Esse senso que nós temos de bem-estar, né? Essa plenitude de estado de espírito e tranquilidade e também liberdade de expressar e de se comportar, está tudo inteiramente ligado aos afetos e à sexualidade. E daí o segredo. Se você não é sexualmente feliz, automaticamente algo vai estar incompleto. Num pensamento matemático aqui, eu posso falar que é uma equação, a afetividade leva a sexualidade, que leva a felicidade? Você diria dessa Justamente, forma? com certeza. É justamente dessa forma que eu vejo e que eu coloco no meu capítulo. Justamente. Uma excelente Incrível. leitura para uma pessoa de lógica. Incrível, incrível. Então, acho que a gente está apenas começando a live e você já matou o segredo, que é a afetividade. Legal, legal. É por aí que a gente vai caminhando. Que incrível. Incrível mesmo. Realmente é de se refletir. Porque, assim, se a gente começar. Isso a gente está falando num relacionamento. Eu ia falar normal, mas qualquer tipo de relacionamento é normal, não dá para ter preconceito um com o outro, mas um relacionamento próspero, vamos dizer assim, ele precisa ter afetividade para estar bem na sexualidade, para estar bem aí trazer a felicidade. E por que eu falei tudo isso? Agora é minha visão de leigo, tá, Carla? Você me corrija se eu estiver errado. Porque tem lugar que a gente liga a palavra sexualidade com sexo mesmo, daí você já vê em coisa de vamos lá para prostituição, um outro caminho que é onde as pessoas, pornografia, é para onde outras pessoas levam. E no caso, são pessoas que aí não têm a afetividade. Então, eu acho que é justamente aí que você matou o segredo. Eu tive uma leitura mais ou menos ou só confundi o nosso público? É isso mesmo. O que acontece, Cláudio? Na minha forma de pensar e na minha visão, quando nós levamos a sexualidade para o lado da pornografia, por exemplo, nós estamos coisificando, fazendo o ser humano de objeto, né? Então, assim, a parte física da coisa é importante, muito importante. Só que tem algo muito mais profundo aí, né? Eu tenho, assim, experiências de pessoas que, quando se relaciona, por exemplo, é só sexo, né? A relação, o ato sexual, propriamente dito, sem nenhuma afetividade, o quanto que essa pessoa ela traz para as falas, o quanto que ela se sente usada, coisificada e como objeto, né? Então, assim, e isso é interessante porque, às vezes, a pessoa ela não tem aquele valor, ela não tem aquele princípio, seja ele dentro de uma espiritualidade, de uma religião, enfim, mas como ser humano, ela diz assim, eu me sinto usada, eu, de fato, gostaria que fosse diferente. E tudo isso por quê? A afetividade e a sexualidade está ligado, forma a nossa identidade de ser humano. E a gente não é como o bicho, né? Que é irracional. Né? O bicho ele tem instinto, ele vai ter os desejos em se tratando do ato sexual em si, né? Da sexualidade enquanto órgãos genitais ali. Tudo bem, o animal ele vai ter esse instinto, ele vai ter esse desejo, ele não vai pensar, mas o ser humano não. Nós somos diferentes. E o interessante disso tudo é que junto com tudo isso tem o autodomínio. E o autodomínio vem. A gente pode ter desejos, instintos, mas a gente tem autocontrole. E assim como a gente tem o autocontrole, que vem também de uma afetividade sarada e cuidada, porque se eu não tenho uma afetividade sarada, eu posso me deixar levar por qualquer situação que me coisifique, me desvalorize, né? Uhum. E eu vejo quanto que as pessoas sofrem, né? Por deixar, de fato, levar e ser ali um objeto. E muitas vezes a gente vem... Ontem, você falando do assunto aí, ontem eu estava conversando com uma colega
E ela falou, olha, não tive tempo aí de ler o seu capítulo, mas eu tô doida para poder ver essa live, porque eu quero ver se você vai falar lá dos 50 tons de cinza. Eu falei nem de cinzas e nem de preto, mas a gente vai falar de alguns tons que a sua sexualidade, que a nossa sexualidade precisa. Vai lá conferir a nossa live para você ver. E a gente riu muito, justamente porque a gente tem essa visão aí erotizada, né? Para fora, simplesmente, e esquece do essencial. E por isso, talvez, os relacionamentos estão tristemente muito infelizes, né? E não duradouros. E é o que a gente quer trabalhar aqui. Porque a felicidade, ela precisa ser, na realidade, fixa ali pra gente, plena, como escolha, como modo de vida. E essa escolha, uma vez acertada, não dá para ficar mudando o tempo inteiro, não é verdade? Então, se a gente encontra um caminho, a gente deve seguir, permanecer e ir melhorando ali. Eu respondi sua pergunta, Cláudio? Respondeu, com certeza. Com certeza. É incrível, né? E assim, o que me vem ao pensamento aqui é a sua equação, que você falou, afetividade, sexualidade e felicidade. Um casamento, um relacionamento, ele é muito mais do que só a sexualidade, o sexo, né? Então, realmente, a afetividade na equação que você criou e trouxe para nós aqui é incrível. Eu acho que, para mim, fechou todo o pensamento. Achei incrível. Vamos lá. Bacana. E deixa eu te fazer uma provocação aqui para você dividir. Não sei se eu vou te colocar em maus lençóis aqui. Desculpa que eu bati aqui na. Você não quer trazer algum exemplo, obviamente, sem falar o nome da pessoa, de quem quer que seja, para deixar isso mais claro para as pessoas? Alguma transformação que você conseguiu trazer no seu trabalho missionário ou no seu trabalho na clínica que envolva esse nosso assunto, para deixar mais claro ainda para o pessoal? Sim, com certeza. Olha minha esposa brincando com a gente aqui. Eu me sinto muito plena no meu casamento. Que bom, que bom. Fico feliz por vocês. Milena, que está aqui, é minha esposa, tá, pessoal? Então, Cláudio, vou partilhar com você algo que aconteceu lá no começo do meu casamento, né? Tenho essa facilidade de expressar, de falar, e os afetos aparentemente tudo bem, só que interiormente eu sabia que tinha um bloqueio. Dentro da sexualidade eu me sentia uma pessoa fechada, literalmente zero de prazer em todas as áreas de toques e, enfim, dentro do processo de autoconhecimento, o que eu trouxe, o que eu acabei descobrindo? Que 2 abusos que eu sofri na minha infância estavam interferindo diretamente na minha sexualidade, impedindo que eu vivesse de fato a afetividade de uma forma plena, para me expressar, para falar e até mesmo para sentir as alegrias e também o prazer que a vida sexual nos proporciona, vivendo num todo. Eu percebia que esse trauma ele provocava as sequelas, tinha consequências que me bloqueavam na área da sexualidade. E depois de trabalhar esse processo de autoconhecimento, reconciliar com a minha história, passar por um processo de perdão, né? Porque de perdão ao outro, de perdão a si mesmo, porque a criança ela acha que de algum momento ela tem culpa e ela não fala, né? E ela não fala porque ela lá no inconsciente ela acha que o adulto tem razão de alguma coisa. Mas enfim, dentro de todo esse processo que eu fui trabalhando, depois de quebrar os bloqueios, eu tive que trabalhar a afetividade, a sexualidade em etapas, a começar literalmente do zero, né? A aprender a expressar, falar, né? E expressar com todas as letras. E o começo desse desbloqueio tudo foi contar para o meu esposo toda a experiência que eu tinha vivido, as dificuldades que eu tinha, os bloqueios que eu tinha, para ele entender também o que eu estava ali vivendo, né? E dentro da minha experiência, e à medida em que eu fui me abrindo ao processo de autoconhecimento, trabalhando a minha afetividade, a minha sexualidade, eu fui aí experimentando a verdadeira realização dentro da sexualidade, sendo uma pessoa mais livre para expressar, para abraçar.
e expressar todo o amor com as pessoas também, porque a sexualidade presa, reprimida, te atrapalha a expressar o que você sente. Você acaba se tornando uma pessoa fechada, né? E dentro da minha experiência, aí eu consegui ajudar vários outros casais com muitas histórias parecidas, né? Tanto homens com dificuldade maior dentro da afetividade do casamento, né? E as mulheres com sede e carência da afetividade, mas com muita dificuldade na sexualidade, né? Até mesmo com dores ao ter relação, né? Incômodos, e sentir como se fosse sacrifício, levar para dentro do relacionamento mentiras o tempo inteiro por não conseguir expressar e falar a verdade, e às vezes nem saber de onde que vinha, né? E dentro da minha experiência, eu consegui ajudar muitas, inúmeras pessoas, né? E assim como o caso como o meu, nós tivemos vários outros. E, tristemente, Cláudio, lá na casa de missão onde que a gente atende, cerca de 95% das pessoas, você que gosta de números, tristemente, tem problemas com abuso sexual na infância, né? E isso, muitas vezes, interfere, né, diretamente nos nossos afetos e na nossa sexualidade. É algo que parece estar distante da gente, mas que está muito próximo, infelizmente. Uhum. Antes de mais nada, Carla, obrigado por compartilhar a sua história. Eu acho que me ajuda em alguns pontos e ajuda bastante. Eu tenho certeza que está ajudando bastante gente esse compartilhamento que você fez com todo mundo. Te parabenizar, porque isso é um assunto para você falar para uma live aberta, assim, é uma certa dificuldade. Então, parabéns nesse sentido. E eu acho que foi incrível. Parabéns mesmo. E eu estava, assim, eu estou estudando, na verdade eu já fiz alguns cursos, já li o livro do Shirzad Chamini, fala sobre sabotadores, inteligência positiva, enfim. E ele fala sobre sabotadores. E a maioria, e por que eu estou falando sobre isso? Sabotadores, aquilo que nos atrapalha, vem basicamente da infância. Se você for puxar o novelo de lã, uma pessoa é como ela dependendo não, muitas vezes por aquilo que trouxe da infância. Então, eu vou trazer para o meu mundo, que é onde eu consigo um conforto maior em falar, finanças. Se uma pessoa é gastadora, é porque ela lá na infância ela teve um pai, uma mãe, uma avó que era gastador. Na maioria das vezes. Se uma pessoa ela é extremamente mão fechada, não gasta para nada, é porque lá na infância, provavelmente os pais ensinaram isso para ela. Então, assim, muito do que eu ajudo meus clientes em finanças, a hora que você vai puxar o novelo de lã, são crenças, sabotadores, o perfil, né, aquilo que vem lá de trás. E é incrível que você trouxe aqui, que na parte sexual também, é uma coisa que te trouxe lá da infância. Eu queria saber se faz sentido isso para você e se faz sentido para mais pessoas que você teve contato aí na sua história. Sim, sim. Inclusive, o segundo motivo de separação é as finanças. E as finanças, elas estão literalmente ligadas às crenças limitantes. Que as crenças, elas vêm dos traumas da infância. Aquilo que eu escutei, né, que me bloqueia, que eu coloco como ali padrão fixo, né? E, assim, nós temos que fazer uma live só sobre isso, porque o segundo motivo de separação é finanças dentro do casamento, que na maioria das vezes estão ligadas com o trauma, né? Os traumas e as crenças que nos limitam ali e nos impede de enxergar. Faz todo sentido, sem sombra de dúvida, Cláudio. Todo sentido. Não, eu vejo isso muito nos meus atendimentos, o relacionamento, porque quando você pega um casal, nunca é sozinho. Entendeu? Tenho clientes que um interfere no outro, então o relacionamento sim, de fato, o dinheiro e o relacionamento, de fato, tem toda a relação aí, e você está trazendo um dado aí que faz todo sentido, eu percebo isso também. Mas voltando um pouco aqui, eu estava lendo o seu capítulo e eu escrevi uma perguntinha aqui para você.
o livro Mindset da Felicidade ele traz uma proposta de mudança de mentalidade, tá? E o sexo, ele é um tabu na nossa sociedade. Quais crenças, a gente estava falando de crença, que devem ser mudadas para que o casal tenha uma vida sexual mais feliz? Que crenças que a gente pode mudar para que o casal seja mais feliz na vida sexual? Boa, excelente. Cláudio, infelizmente, se o pessoal aí tiver tido experiências diferentes, conta pra gente. Mas esses tabus que a gente vai trazer aqui agora, essas crenças, são coisas que eu escuto mesmo de clínica, de acompanhamentos, de processos, né? E o que acontece? Tristemente, as mulheres lá com um padrão fixo ou de uma crença limitante que elas não podem e não devem sentir prazer. Que o sexo é uma obrigação. Ela está ali para servir o seu marido. Ela não deve se expressar. Segunda coisa, que a sexualidade é uma coisa suja, é uma coisa feia. E, infelizmente, isso é implantado lá na nossa mente desde a infância. A começar uma criança de 2, 3 anos, quando ela começa a perceber o seu corpo, e às vezes os pais, os avós, quem está ali que é adulto, vê a criança tocando o seu órgão genital, descobrindo ali, né, que tem algo diferente, de interessante, que de fato é sensível no corpo. Geralmente, o que o adulto faz? Bate na mão da criança e fala: não pega aí que isso é feio, não pode, né? O que fica ali naquele registro? O órgão genital é algo feio, não pode tocar, eu estou fazendo algo ruim, né? Quem tocar ou o que eu fizer com isso aqui é algo negativo, é o registro que ficou lá. E a gente percebe que a gente vai carregando todas essas crenças lá na nossa primeira infância, até a vida adulta, quando você acha que você já resolveu, a espelhar, de fato, lá na nossa juventude, com vergonha do nosso corpo, né? E muitas vezes numa vida adulta, dentro de um relacionamento que já está estável, né? Vergonha do seu corpo, principalmente ali dos órgãos genitais, né? E, tristemente, a gente percebe que todos esses tabus, eles são colocados, e quando nós colocamos eles de forma leve, a gente tenta ali quebrar, você percebe a resistência das pessoas. Então, quando você fala de um assunto de sexualidade para alguém que tem, vamos dizer assim, teve uma adolescência 30 anos atrás, você já percebe a forma com que foi criado ali, uma resistência, um bloqueio muito grande, né? E aí, trazendo aqui o que a gente pode mudar, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa mudar, Cláudio, é a forma de enxergar. A forma de enxergar, por exemplo, os nossos órgãos genitais. E aí a gente pensa o seguinte, que quando a gente pensa lá em pênis e vulva, aí a gente pensa algo feio, sujo. Será que eu já parei para pensar que é algo que gera a vida? A conexão desses dois órgãos gera uma outra pessoa. Isso é fabuloso, né? O mistério da vida é algo que é maravilhoso. E como que as crenças, os padrões, a qual o meio a gente foi criado, conseguiu quebrar algo assim, né? Eu estou vivendo a maternidade, estou grávida de 31 semanas. E aí você pensa que do ato sexual, de algo ali, né, entre, de fato, pensado enquanto afetividade, sexualidade, você percebe uma vida que cresce dentro de você. As mães que estão me acompanhando aí vão saber o que eu estou dizendo. E aí você percebe esse milagre, de fato, de Deus, do Criador, do universo, para quem acredita, tem outras crenças. Então, assim, e como que a gente consegue destruir isso com as crenças limitantes? É algo que nós devemos levar com leveza e ter um olhar de vida para a sexualidade e retirar esse olhar que a gente tem muitas vezes que nos impede de viver a sexualidade de uma forma plena e feliz. Incrível, eu estou boquiaberto aqui com toda essa sua explanação, Carla. E assim, eu vou trazer uma bandeirinha aí do coaching, tá? Que tem gente que tem um certo preconceito contra coach,
Mas o que você falou aqui, o show que você deu, foi justamente o que nós coaches fazemos para transformar uma crença que é limitante numa crença fortalecedora. Então, você deu o exemplo do pênis, da vulva, você está simplesmente ressignificando aquilo que as pessoas pensam, uma crença limitante que você está ressignificando para que aquilo vire uma crença fortalecedora, quem sabe. Então, incrível, incrível, Isso mesmo. parabéns. Quem já estava desbloqueado aí já deu uma mudança, né, Cláudio? Quem está nos acompanhando aí, que bom. Foi isso mesmo. Ótimo. Excelente. Não, e assim, eu vejo isso, enfim, no momento que você falou da crença, isso é sujo, para dinheiro é a mesma coisa. A pessoa falar, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, é a mesma coisa. São crenças que as pessoas têm, ou na sexualidade, ou no dinheiro, enfim. Mas incrível que você trouxe essa crença que você falou para que o casal tenha uma vida sexual mais feliz. Ou seja, mudar o pensamento, como ver aquilo sobre a sexualidade. Incrível, realmente estou boquiaberto e estou feliz. A Thalita está comentando aqui muito bonito, a Fabi batendo palmas, bacana. Vamos lá, posso fazer mais perguntas? Bora, vamos lá. Então tá bom. Agora sim, qual seria o grande segredo para uma vida sexual feliz? Você começou falando nisso, eu queria que você retomasse isso. A Gisele, a Valdivinha Cordeiro. Vamos lá, qual que é o grande segredo para uma vida sexual feliz? Então, eu acho que esse segredo todo que... É claro que vocês vão comprar o livro, vocês vão ler lá todas as dicas. Tá ali o Mindset da Felicidade. Mas eu quero falar de 3 coisas aqui muito importantes. A primeira coisa é o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe de onde que vêm os seus sentimentos, as suas emoções, no momento de expressar os seus afetos e a sua sexualidade, trabalhe para dar nomes ao que você está sentindo. Invista nesse processo de autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos, nós vamos ter uma facilidade, uma abertura maior para conhecer o outro. Quando eu me compreendo, eu vou ter uma facilidade maior para compreender o outro. Porque é fato, nós somos diferentes. Mas não dá para entender e compreender o outro se eu não me conheço, se eu não me compreendo. Então, é preciso entender esse diferente. E para entender o diferente, eu preciso me compreender primeiro. Então, a primeira dica é autoconhecimento. Carla, como é que eu vou trabalhar o autoconhecimento? A terapia é uma ótima oportunidade, né? O próprio processo de coaching, quem trabalha o desenvolvimento pessoal dentro do autoconhecimento vai te dar ali o norte também, né? O processo que a gente faz de forma missionária trabalha o processo do autoconhecimento e, sobretudo, hoje a gente está cheio de informações aí, né, Cláudio? Bons livros, vídeos. Então, assim, gente, não dá para falar que você vai colocar ali dentro da gaveta e fechar. Outra coisa, o nosso livro, Mindset da Felicidade, todos os capítulos do livro tem a metodologia prática, o que você tem que praticar, tem os exercícios. E se você colocar esse livro em movimento em todas as áreas que estão escritas ali, automaticamente você vai trabalhar um processo de autoconhecimento. E muitas vezes entra todas as áreas. O que você vai olhar dentro do capítulo do Cláudio, por exemplo, de finanças, você vai olhar e você vai perceber que tem crenças lá atrás. Um capítulo está levando ao outro, que o livro está assim incrível. Não tem como você não mexer de dentro para fora e trazer mudança. Você vai se autoconhecer através desse livro. Ele está recheado de exercícios, né? A segunda dica, Cláudio, eu vejo que é a afetividade. E a afetividade, quando eu falo lá do processo de autoconhecimento, é entender o seguinte. Tá, eu descobri dentro do processo de autoconhecimento que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu não recebi amor do meu pai, eu não recebi amor da minha mãe. Como que eu vou dar? Por isso que eu sou uma pessoa fria, por isso que eu sou uma pessoa dura, é do meu perfil. Se você fechar nisso, esse mindset aí fixo, o nosso livro não é para você.
O nosso livro é para quem quer, de fato, se desenvolver e ser uma pessoa que tem um mindset ou que busca um mindset em desenvolvimento. A gente vai quebrar esse mindset fixo. Eu nasci assim, vou morrer assim, não recebi amor, eu não sei dar. E a gente vai trabalhar dentro do livro, tá? Esse mindset de desenvolvimento. Dentro da afetividade, como que a gente pode desenvolver? Beleza, eu sei que eu tenho dificuldade de abraçar. O que eu tenho que fazer? Abraçar. Eu tenho dificuldade de expressar. Como é que eu faço? Começando pela forma mais fácil. Eu tenho dificuldade de falar, eu escrevo um bilhetinho, eu mando uma mensagem no celular, eu gravo um áudio não presente e depois eu vou ali aumentando a proximidade dessa afetividade ao ponto de conseguir me expressar de maneira livre, de chegar e dar um abraço espontâneo sem ser programado, de falar eu te amo, de expressar o que você quiser sem se programar, mas é claro que no começo, para trabalhar a afetividade, tudo vai ter que ser calculado. Você vai ter que calcular, olha, hoje eu vou ter que dar 3 abraços. Hoje vou ter que mandar 3 mensagens. Hoje eu vou ter que fazer isso. Depois você vai estar fazendo automaticamente de forma livre, porque praticar a afetividade acabou virando um hábito, né? E aí você vai perceber que aquilo não vai te doer mais, que aquilo não vai ser mais sacrifício para você fazer. Então é preciso exercitar. E quando a gente fala de todas essas questões, a gente está falando de você solteiro, de você adolescente, jovem, pai, mãe, para viver a sexualidade de uma forma plena. E os casais, então, né? Ô Cláudio, lembrando aqui, aí a gente precisa entender como que o outro também expressa essa forma de amor, né? Meu marido, ele tem uma forma muito interessante de expressar o amor dele. O que ele faz? Ele ama me dar fruta, principalmente de manhã, né? Principalmente Frutas, de manhã. Frutas. E aqui no quintal tem algumas... aqui no quintal tem algumas frutas, né? E eu sou aquela pessoa que não expresso tanta alegria, né? Eu sou contida. Eu fico feliz, eu recebo, me sinto amada, mas eu não sou aquela pessoa de expressar, pular de alegria, não. Né? O meu perfil, ele é estável, cauteloso. Estável, cauteloso. E aí o seguinte, ele esses dias falou assim para mim, não, eu vou parar depois de anos, porque eu não tô vendo que você fica assim feliz, né? Com a minha forma de carinho de forma nenhuma. Não pare de fazer isso, porque eu me sinto amada. Mas a forma de expressar são formas diferentes. E aí, o que a gente entende, por exemplo, aqui, dentro dessa afetividade a 2? Se eu entendo que a forma do outro de expressar é diferente e a de receber é diferente, a gente intera e tem uma boa comunicação. Mas se não tem diálogo, o que vai acontecer? O outro vai parar de fazer, você vai parar de receber e acabou. E a outra pessoa ela tem que saber que aquilo também é importante para você, né? E aí já entra a terceira dica, que é o diálogo. Nós precisamos de expressar, precisamos de falar, né? Não, eu não sou tão expressiva, mas eu amo quando você vem trazer para mim a fruta de manhã. Eu amo quando, de fato, você lembra de que eu gosto, de fato, disso. Então, é preciso expressar. Então, essa terceira, que é o diálogo, é expressar em todas as dimensões, de coisas pequenas, de coisas muito pequenas. Eu demorei 8 anos para escutar o "eu te amo" do meu esposo. Você acredita? Só que antes dele falar, tinha uma atitude, um comportamento dele que substituía a palavra. E o que era? Todas as vezes que ele passava pela casa onde eu estava, ele pegava assim na minha orelha e fazia assim. Uhum. Era a forma dele de dizer, estou te vendo, eu estou aqui, eu te amo, você é importante. Nada de expressão. E aí, automaticamente, depois dessas pequenas expressões, foram vindo as palavras. Foram vindo as palavras. Eu te amo, você é importante para mim. Tudo isso para falar o quê? O expressar, o diálogo, a afetividade precisa de ser exercitado. E às vezes a pessoa que está aí do seu lado vai precisar de tempo para poder administrar tudo que precisa de ser quebrado, de crenças limitantes, de traumas, de bloqueios, para que a gente possa ter uma vida de fato feliz,
dentro da sexualidade. Então, fica aí as nossas 3 dicas. Incrível. Autoconhecimento, afetividade. Deixa eu complementar. E diálogo. Autoconhecimento, afetividade e diálogo. Muito bom. Isso. Incrível, Carla, incrível. E eu estou aqui, mais uma vez, boca aberta, te ouvindo falar e estava acompanhando aqui também as mensagens, né? O pessoal parabenizando que a gente está saindo da superficialidade, então está indo além, em maior profundidade. Eu acho que é importante, sempre que a gente faz uma live, dar alguma coisa mais profunda, uma reflexão para quem está nos assistindo. A Gisele falou, a Milena, a Thaisa, a Thalita também participando bastante, agradecer. E também achei incrível mais um comentário aqui que agora eu vou falar da minha esposa, que ela falou, diálogo é fundamental e é um dos 3 princípios que você falou. Eu aprendi muito com ela. Se meu relacionamento é excelente hoje, é muito que eu aprendi a ter o diálogo também. E ela comentou aqui nas mensagens. E queria também comentar que você, eu tenho quase certeza que você já leu As 5 Linguagens do Amor. Sim. Isso aí é incrível. Eu acho que não é meu métier principal, mas eu entendo um pouquinho. Eu acho que é incrível passar para o pessoal aí também. Eu, como um bom analista, estou um pouquinho preocupado com o tempo. Nós temos 10 minutinhos aqui. Eu ainda tenho 2 perguntas para você. Podemos ir no modo rápido agora? Bora, sim. Eu estava vendo no livro que você deu 12 dicas para os casais alcançarem a vida afetiva e sexual feliz. Você poderia dar algum spoiler ou você vai falar, não, lê o livro, ou você pode dar 1 ou 2 dessas dicas, como é que é? Então, o interessante do livro, as 3 dicas que eu dou, eu falei aqui, diálogo, né? Se eu falar mais 3, eu vou estar dando 6 e a gente vai bloquear o pessoal para não querer comprar o livro. Então, mas o que eu vou contar para vocês? Dentro do livro, eu dou a dica e eu falo o que fazer. Eu dou um caminho. Vamos fazer isso aqui, vamos trabalhar isso aqui, né? E dentro do livro tem algo muito importante também, Cláudio. A gente fez lá um testezinho para você medir como é que está a sua afetividade, como é que está a sua sexualidade. E a minha dica é: faça a avaliação antes de praticar as dicas, beleza? E você fica ali 30 dias praticando as dicas que a gente deu dentro do capítulo. E depois você volta a fazer o teste de novo, para a gente ver, né, de fato, essa mudança aí. Fazer um gráfico, né, do antes, do depois, para a gente fazer essa avaliação aí da afetividade e da sexualidade. Beleza, Cláudio? Excelente, excelente. Eu já estou com o meu aqui, ó, segui as dicas dos 30 dias. E agora sim, eu queria te fazer. Eu tinha falado 2, mas eu vou fazer mais 2. Tá. Primeiro, assim, que mensagem que você queria deixar para as pessoas que te acompanham? Uma mensagem aí, final, um resumão aí do livro. Que mensagem você gostaria de deixar para esse pessoal que está nos acompanhando aqui? Bom, a primeira coisa que eu queria deixar de mensagem para o pessoal que nos segue, que nos acompanha, é que todo ser humano ele é único. Então, assim, aqui hoje no campo que a gente está fazendo, que é a sexualidade, não reduza a sexualidade a receitas prontas, tipo... Claro que ontem a gente estava brincando, mas pegar uma ideia fixa de, por exemplo... eu vou adotar para a minha vida os 50 tons de marrom, os 50 tons de azul. Sabe por quê? Porque tudo isso é muito pequeno diante da grandeza de que é o ser humano e a sexualidade. E cada pessoa ela precisa ser vista, olhada de forma singular e individual. E se você começar a se olhar para você, se amando, se valorizando, né, automaticamente, dentro do relacionamento, você vai encontrar alguém que tem esse mesmo olhar para com você. Então, comece trabalhando a sua afetividade, se amando, trabalhando o amor próprio, trabalhando a questão da autoestima, para que você encontre pessoas do seu meio que também vão ter esse mesmo olhar para com você. E dentro do relacionamento, eu costumo dizer, Cláudio, que assim... o corpo, né, físico nosso, quando a gente apaixona,
por tudo aquilo que é visível, às vezes é superficial demais. Por quê? Os seios caem, cabelo cai, barriga cresce, tudo muda. Meu cabelo tá branquinho, não é tinta não, tá meio roxo que é um creme. O cabelo fica branco. Você vai perceber que todas essas questões físicas, que é importante a gente trabalhar, mas elas não vão permanecer, né? A gente precisa de um olhar mais profundo para o outro, para aquele que você tem desejo de relacionar. Então, olhe para as virtudes, olhe para dentro daquela pessoa. Eu costumo dizer que quando você se encanta, admira e se apaixona pela alma, esse relacionamento ele é duradouro. Essa sexualidade ela vai ser plena e feliz, porque ela vai muito mais além, muito mais profunda ali do que algo que é só superficial. Então, eu gostaria que aqueles que nos acompanham tivessem essa visão de profundidade e de ter um olhar maduro para com o outro. Incrível, incrível mesmo. Carla, deixa eu te fazer uma última pergunta agora. Sim. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Pois é, quem quiser adquirir o livro, vai clicar aí no link que tem na nossa bio, no Instagram, e a gente vai mandar o livro para você, para qualquer lugar do país ou para outros países. A gente manda o livro vai chegar para você. E assim, será uma alegria muito grande. E quero aqui disponibilizar nessa live de hoje, Cláudio, somente as pessoas que comprarem aí, tá? O livro, até hoje, até a meia-noite, nós vamos estar disponibilizando aí 2 palestras sobre os temas que estão ali abordados no livro. Especialmente para você comprar hoje. Tá bom? A gente vai estar disponibilizando aí 2 palestras de assuntos interessantes para que a gente possa desenvolver e crescer. Que incrível, incrível. Eu quero participar das palestras também. Vou ter que comprar um livro seu? Beleza, que maravilha! Incrível, incrível. Carla, eu só tenho a te agradecer. Foi realmente incrível a live. Eu queria deixar aqui um recado para o pessoal, para todos que estão nos assistindo. Nós temos um site que é www.jornadamindsetdafelicidade.com.br. Lá a gente coloca todos os dias as próximas lives, de segunda a sexta até dia 13 de agosto. Na segunda, temos uma nova live incrível, então acompanhem, participem. No que for precisar de finanças, pode me chamar no direct, sexualidade, todos esses assuntos maravilhosos. Procura a Carla no direct também. Eu tenho certeza que ela vai querer ajudar da melhor forma. Tendo interesse do livro e quiser comentar com mais alguém, amigos, familiares, é também só procurar a gente. E eu vou, depois, terminando aqui, Carla, me inteirar da sua palestra, porque eu fiquei interessado mesmo para eu estar junto também. Agradecer a Milena aqui que colocou o site, jornadamindsetdafelicidade.com.br. Agradecer todo mundo que participou. Queria falar suas palavras finais, como é que é? Conta aí, Carla. Sim, quero agradecer aqui, né, a interação do Cláudio, a conversa que a gente teve aqui antes, porque tá todo mundo corrido aí, né, Cláudio? Mas a gente teve a oportunidade de partilhar algo, então agradecer a todos os seguidores, as pessoas que estiveram aqui com a gente, partilhando dessa sala maravilhosa e dizer que nós estamos aqui para crescer juntos, né? E me coloco à disposição. E vamos sim trocar aí e fazer outras lives, porque o assunto de finanças é interesse para mim, porque nós não queremos ninguém separados, queremos relacionamentos duradouros. Com certeza, com certeza. Carla, a Thaisa lembrou a gente para a gente tirar uma foto com o livro. Você tá com o seu livro aí? Sim, tá aqui. Vamos lá, para eles tirarem. Vamos, todo mundo sorrindo. Vamos lá, aqui. Legal, tirou? Eu acho que alguém tirou, né? Tirou? Eu não sei tirar daqui. Ok. Cláudio, um forte abraço. Cumprimente a sua esposa por mim, tá? A sua família. E diga que em qualquer momento desses aí, quero fazer uma live com ela, porque o assunto, com certeza, vai ser muito interessante aí para os nossos seguidores, tá? Com certeza. Um forte abraço. Deixa eu ver. Ela já colocou um sim aqui, ó. Já tá? Já. Que maravilha, que maravilha. Carla, última pergunta mesmo. E o baby?
9 semanas, é isso? 31 semanas, né? Agora. Não, faltou 9. Ah, você colocou o nome? Sim, Luna. A Luna? Luna. Que Luna. legal, que bacana. Depois de 15 anos, tá? 15 anos. Depois de 15 anos, chegou aqui esse milagre de Deus para alegrar a nossa vida. Com certeza, com certeza. Excelente. Minha esposa acabou aqui, ó, já colocou um já aceito, ela já aceitou fazer uma live contigo. E é isso aí.